bem-vindos ao IBDA Podcast. E o episódio de hoje será com a professora Luciana Raso Sardinha, que eu tenho a honra de receber. A professora Luciana, presidente do Instituto Mineiro de Direito Administrativo, Gestão Superior, presidência da Fundação João Pinheiro, agora está à frente da Escola de Contas do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, nos deu a felicidade de vir hoje partilhar um pouco da sua experiência e do seu conhecimento. Seja muito bem-vinda, Luciana. Obrigada, Raquel. Para mim é um prazer estar aqui, porque eu acredito muito no seu trabalho, né? Eu queria só ressaltar isso aqui, porque essa dobradinha que você está fazendo, né? IBDA e aquilo que você acredita, que é o direito administrativo na estrada, é uma coisa que eu acredito muito e te admiro por isso, né? Então, prazer estar aqui. Obrigada pelo olhar generoso. A gente já há muito tempo vem dividindo a presença em congressos mineiros e brasileiros de direito administrativo. Conta alguma coisa do seu histórico nos congressos brasileiros que você considera interessante. Uma presença, um caos, algo de uma palestra. Os congressos, primeiro, é um momento muito importante, esses congressos, tanto do brasileiro quanto o mineiro de direito administrativo, porque é um momento em que você tem a oportunidade de ouvir outras pessoas, outras ideias, outras reflexões e também expor as suas. Então, é uma riqueza tão grande e não só isso, mas você também faz afetos. Então, o que eu lembro muito, né, por exemplo, às vezes dividir uma mesa com a professora Maria Silvia Zanella de Pietro, por exemplo, aquela gracinha, né, e lembrar sempre a ela que quando ela estava fazendo o concurso para o ingresso na USP, quem fazia parte da banca dela era o professor Paulo Neves de Carvalho. E ele teve a oportunidade de me falar sobre a professora Maria Silvia, né, daquele encanto da professora Maria Silvia, e o que o encantou para que ele, no voto de Minerva, pudesse optar pelo nome da professora Maria Silvia. Então, esse foi um episódio que eu sempre, quando encontro com ela e quando divido a mesa com ela, tenho um prazer de dividir a mesa com ela, eu sempre falo para ela essas palavras e ela fica bem feliz também. É muito curioso porque os congressos do IBDA têm esse ambiente de encontro, reencontro e estabelecer novos laços, como você bem disse. Esse ano, no 39º Congresso, em homenagem aos 50 anos do IBDA, você presidirá uma mesa. Sim. Me fale um pouco sobre o tema, o que você considera relevante, essa oportunidade de estar à frente da condução de um espaço tão importante para a atualização dos profissionais. Primeiro que, como você falou aí, é jubileu, né? Então, esse congresso promete. E, para nossa felicidade, a professora Cristiana Fortini à frente do IBDA, que é uma mineira, e trouxe para as nossas terras das Minas Gerais esse congresso. Isso para começar. O meu tema vai ser sobre o ensino jurídico, os debates, né? O que deve ser mudado, o que está aí em voga acerca desse debate dos ensinos jurídicos no Brasil hoje. A gente sabe, né, Raquel, que o MEC acabou de soltar uma portaria a respeito, principalmente dos cursos de EAD, os cursos jurídicos de EAD também, claro, no meio desse bojo, da preocupação que eles têm com relação a esse curso de EAD. E colocando novas, vamos dizer assim, imposições, como, por exemplo, ter também um pouco de ensino síncrono, também ensino presencial. E aí eu vou falar um pouquinho da minha experiência lá, né? Acho que por isso que fui convidada para presidir esse painel, na minha experiência lá no Tribunal de Contas, que graças a Deus lá a gente já tinha esse hábito no curso de EAD. Em que sentido? É obrigatório ter um TCC no final do curso. E esse TCC ele é presencial perante uma banca. E isso dá uma conotação mais, assim, os alunos se sentem mais presentes. E nós também, para poder avaliarmos se estamos certificando alguém que realmente fez o curso e trabalhou no curso, fica uma coisa mais interessante. E o que a gente coloca sempre para eles? Tragam sempre um olhar que é só seu. Qual que é o seu olhar? Qual que é aquela sua visão
que você, trabalhando no seu município, o que você pode estar melhorando? Porque o nosso curso é voltado para os servidores públicos, né? E, inclusive, o nosso curso é mais para municípios de médio e pequeno IDH. Ou seja, para a gente fazer também essa capacitação para aqueles mais necessitados. Então, está em voga, aí voltando na sua questão, está em voga essas questões de colocar o aluno, principalmente o aluno do EAD, mais perto de nós. Né? Lógico que a gente também, no presencial, a gente também está com essa preocupação em avaliar tudo aquilo que está mudando. E nós sabemos, né, Raquel, nós somos num tempo em que a autarquia só podia ser servidor público efetivo. Agora nós temos novas figuras, como consórcios públicos. Aí é aquela autarquia interfederativa, mas que pode ter também empregados públicos. Então, ou seja, tudo aquilo que a gente estudou em direito administrativo, não sei se você sente isso, mas eu, às vezes, quando estou dando aula de direito administrativo, falo isso, não, temos que refazer tantos conceitos, né? Outra coisa também, né, Raquel, está muito em voga um binômio, né, que é o consequencialismo e o consensualismo. A LINDB trouxe isso para a pauta desde 2018. Isso. E está, aí falando um pouquinho da minha experiência no Tribunal de Contas, se me permite, o controle está indo para esse lado. Então, o que a gente nota, principalmente nos encontros técnicos? Eles falavam, nossa, o tribunal quando vinha aqui estava todo mundo com medo, o contador tinha uma dor de barriga, não podia aparecer, o prefeito fugia para outra cidade. Por quê? Porque o controle hoje, ele passou daquele cão caça, depois nós passamos para um cão vigia, e agora nós temos um cão guia, ou seja, nesse papel mais pedagógico do controle. E vem disso, Raquel, tanto da LINDB, né, que fez com que, eu me lembro bem das suas palestras no MP de Contas nosso lá, né, em que você falava da LINDB e tudo, que a gente tinha que agora que se adaptar, né, e é sempre isso mesmo, né, é uma coisa que vai tendo que se adaptar, né, e o controle está fazendo isso também. Então, verificando, e a gente está com, vamos dizer assim, com uma efetividade no controle muito maior, porque a gente tem que ver o outro. E aí, pegando as suas palavras, né? Nós não podemos ser o profeta do acontecido. Não é que a palavra suas num texto, né, muito interessante, em que você comenta sobre isso, né, Raquel? É engraçado que, ouvindo você, fica muito claro que a gente se encontra num momento que é de aceleração das transformações. Então, a gente precisa ter uma gestão pública democrática, a gente precisa ter um controle não formal, comprometido com a efetividade. Isso tudo requer uma profissionalização do Estado, administração pública, e uma profissionalização do Estado, controlador público. O que você acha que do ensino jurídico nós precisamos transformar para que a gente consiga atender essa demanda de profissionalização? Eu acho que, lembrando lá do nosso querido professor Paulo Neves, eu acho que quanto mais, é um chavão a gente falar o seguinte, o estudo ou a educação é o que vai resolver, e é mesmo. Então o professor tem uma frase, você vai se lembrar que ele falava assim, já participei de várias reformas do Estado, mas nenhuma delas ela atendeu a administração pública, porque o problema não está na forma, está naquele que lida com a função pública. Então, o ensino jurídico hoje tem que ser voltado para isso, Raquel, para a gente ter uma consciência de que há de ter o quê? Uma legitimidade nessas ações. Tanto, por exemplo, o controle, no Tribunal de Contas, quando fiscaliza, ele tem que ser um controle, que é um controle razoável, um controle efetivo, né? E assim mesmo nós temos que o quê? Que fazer com que esse ensino jurídico, ele entenda isso, que os nossos alunos, principalmente agora, né, Raquel, que estamos num ponto tão difícil da nossa sociedade brasileira, né, tudo muito bipolar. Algo que, todos os extremos, não é no extremo que está vamos dizer assim, a solução. Né? Nós já vivemos um pouquinho, Raquel, e podemos falar isso com propriedade. Então, eu falo isso muito com meus alunos. Nós estamos num momento muito, muito delicado. E eu falo muito com meus alunos o seguinte, eles não viveram o que nós vivemos.
eles já nasceram no Estado democrático de direito. Não viram toda aquela luta para que se tivesse um Estado democrático de direito. Então, a nossa Constituição, com todas as suas dificuldades que tem, claro que tem, que a gente pode também, né, ter algumas ressalvas, mas ela instituiu um Estado democrático de direito. Uhum. E aquilo que está lá, naqueles fundamentos da República, eles têm que ser internalizados pelos nossos jovens. E como que eles vão internalizar isso? Sem esses radicalismos no meio e tentando o quê? Ver o cidadão. Né? E aí eu me lembro do professor Diogo de Figueiredo Moreira Neto, aquela gracinha que já nos deixou, mas eu me lembro ele em congressos e ele, em palestras, até no Tribunal de Contas, ele falando, né, que o que vale é o quê? A legitimidade da sua ação. Como que eu vou ter legitimidade da minha ação? Quando eu ouço o meu administrado. Né? Então, acho que é isso. O que eu poderia falar para os nossos alunos de direito ou ensino jurídico que ele precisa agora, é isso, é de ponderação. Acho a sua lição importantíssima e aplicável a uma área que você tem uma experiência rara. Quando você fala de ouvir e estar atento ao cidadão, eu me recordo da sua experiência com as ouvidorias. E eu gostaria muito que você trouxesse essa nova perspectiva que tira a ouvidoria de um órgão formal, que é só um tropeço que eu tenho que ficar livre de, porque só me traz problema, e transforma a ouvidoria na deflagração do aperfeiçoamento. Perfeito, Raquel. Veja bem, nós estamos fazendo um trabalho lá no Tribunal de Contas, essa é a minha experiência, de, nesses encontros técnicos, tentar sensibilizar tanto os munícipes que estão nos assistindo, quanto os prefeitos, presidentes de câmaras, presidentes de autarquias, enfim. Porque existe uma lei agora, né, já regulamentada pela emenda 19, que é a Lei 13.460, que obriga a administração pública. Não é o tribunal que está obrigando. A lei obriga a ter essa ouvidoria. E o que é isso que nós estamos fazendo, Raquel? É um trabalho de tijolinho. Porque é um trabalho de você dar a consciência àquele cidadão e ao próprio administrador, que eu falo muito com os prefeitos. Você acha que a ouvidoria vai te dar problema? Muito pelo contrário, senhor prefeito. Ele vai te dar um diagnóstico dos seus problemas e uma grande oportunidade de você melhorar essa gestão pública, melhorar as políticas públicas. Então, esse canal de interlocução, ele é muito importante. E a gente vai falando, olha, quando a lei fala lá na prestação de serviço público, não são aqueles serviços públicos do artigo 175. Não são só aqueles, prestação de água, energia. Não, é alguém que vai lá no tribunal para poder entrar na nossa repartição, ali aquela funcionária já está prestando um serviço público. Então, essa consciência que a gente tem que dar. E aí eu me lembro do professor Paulo Neves. O que ele dizia para nós, Raquel? Saiam do ar-condicionado onde vocês estão trabalhando e vão até o munícipe. Vão até lá no chão lá de fábrica para poder ver qual que é a demanda. E outra coisa, né, Raquel? Nós somos um estado que são 853 municípios e, vamos dizer assim, são muitas minas. Muita diferença. Se você vê lá Salinas, no norte, o Teófilo Otoni, e vai lá no sul de Minas, a diferença é brutal. O sotaque é diferente, né? O gosto pelo futebol é diferente, a culinária é diferente, enfim. Então, a gente tem que ver esse município, o que ele está precisando. E é muito bacana, nessa última experiência que eu tive, um município pequeno, município de Conquista, em que um dos meus alunos de EAD veio me falar comigo. Olha, nós estamos aqui uma turma grande de Conquista. Eu falei assim, e vocês não têm ouvidoria, que eu já olhei lá que não tem. Nem no município e nem na Câmara. Ele, pode deixar que eu já vou falar com o prefeito que tem que pôr. Então é isso, é esse contato, né? É essa você ver mesmo o que aquele munícipe está precisando. E é tijolinho por tijolinho que a gente vai construindo essa consciência cidadã. Essa oportunidade de trabalhar dentro de um Tribunal de Contas de Estado com mais de 800 de municípios, ampliada para o país todo, traz um potencial olhar que pode ajudar todos aqueles que se dedicam ao estudo do direito administrativo ao aperfeiçoamento. E aí eu queria muito perguntar, dentre as características do nosso mais que saudoso mestre Paulo Neves Carvalho,
quais seriam aquelas que você destacaria que um administrativista precisa ter para que a gente caminhe, evoluindo e melhorando as condições da sociedade? Primeiro é essa profissionalização dele cada vez maior. Nunca pare de estudar, primeira coisa. Segundo, ponderação. Tenha ponderação nas suas ações. Não fique acreditando só aquilo que você está ouvindo, porque nós estamos numa sociedade, Raquel, muito perversa. Porque nós temos o quê? Informação que você tem que checar se aquela informação é verídica ou não. Então, o que eu poderia falar para os estudantes aí, lembrando do professor? É isso. Tenha ponderação, estude, cada vez mais se aprimore, porque com o estudo a gente vai aprimorando, vai fazendo reflexões, que era o que ele falava para a gente. É um método indutivo, não é isso? Eu tenho que estudar e tal, e até ver o que é realmente estar ali necessitando. Então, se eu pudesse falar, seria isso, a ponderação, nunca deixe de se aperfeiçoar, que é com esse aperfeiçoamento do corpo jurídico que amanhã vai estar ou na administração pública, ou até mesmo na iniciativa privada, não é isso? E eu falo muito assim que o direito em si, ele é muito rico. Então, você sendo um profissional jurídico, você se adapta, né, em qualquer lugar. Então, o que eu poderia falar era isso, né? Eu acho que também, eu não sei se você concorda comigo, o Raquel, como que esse Estado Democrático de Direito foi importante para nós, do direito administrativo. Porque quando eu estudei lá na Faculdade de Direito, o mais importante dos direitos era direito civil, direito comercial, à época que hoje é o direito empresarial. Ninguém falava em direito público. E por quê? Porque não havia uma Constituição Federal de 88 em que dava um Estado Democrático de Direito, em que colocou a administração pública agora em evidência. Então, essa também é uma experiência que a gente tem que colocar para os alunos. Por que hoje o direito administrativo está tão em voga? Por causa disso, porque nós temos um Estado Democrático de Direito. Então, não deixem morrer o Estado Democrático de Direito. Eu não resisto em dividir com você uma história que acabou se revelando profética e eu jamais imaginaria. Estávamos em fins do século XX, no Congresso Brasileiro, realizado em Goiânia. Você estava nesse congresso? Sim. E ao final do congresso aconteceu aquele momento que para todo administrativista, quando estudante, é chocante. Eu cheguei na fila do hotel e na minha frente estavam Celso Antônio Bandeira de Mello e Carlos Aires Brito. E eu não os percebi, até porque não acreditava que deuses pegavam filha de hotel para fazer check-out. Na minha ideia, essas pessoas moram no muro etéreo e que servem de inspiração para todos nós. E eu estava conversando sobre algumas palestras que eu havia assistido e nós tínhamos, naquele momento, uma palestra que havia durado 1h20 sobre um tema que eram as garantias constitucionais, devido processo legal, ampla defesa, contraditório, necessidade de administração dialógica. E aí a gente precisa situar isso no tempo. A Constituição não tinha 10 anos, tinha 10 anos, no máximo 12, foi ali final do século XX mesmo. Então a gente ainda estava num tempo em que a demanda por isso era grande, a gente estava aprendendo. E a coisa mais curiosa foi que a minha reclamação era 1h30, falando do óbvio, porque era óbvio, e eu, jovem, morro de vergonha hoje, mas jovem, reclamando criticamente, essa é uma crítica ácida. Aí estava o professor Celso Antônio e o professor Carlos Aires Brito na minha frente e eu de costa para eles, reclamando com os amigos que estavam atrás. E aí, de repente, um amigo fez assim, levantou a cabeça, tipo assim, tem alguém olhando para você. Eu falei, oi, o que é? Quando eu olhei, era o ministro Carlos Aires Brito. Aí eu já murchei, né? Que é aquela hora que a coragem do jovem, ela reconduz ao tamanho dele, que é o zero. E aí o professor Carlos Aires Brito, o ministro Carlos Aires Brito olhou para mim e falou assim, sabe o que é, minha filha? Aí eu já respondi, não, eu não sei, eu quero morrer nesse momento. Quase não falei isso não, mas foi o que eu pensei. Ele falou, sabe o que é? A minha geração, e eu lembrei exatamente o que você disse agora, a minha geração pagou com o corpo e com a vida o Estado Democrático de Direito que hoje te dá as garantias que você diz que a gente não precisa lutar por elas. Sabe qual é meu medo, minha filha? Não, senhor, não sei o medo, senhor, não. Meu medo é que a sua geração que recebeu isso pronto não honre o que a gente lutou com a vida para dar.
Isso para mim teve um peso, e eu confesso a vocês que... e ele completou, o meu receio é que em 20 anos vocês não tenham mais isso. Eu quero só contar que já passou os 20 anos. E o que a gente precisa é que a geração de agora lute por aquilo que a minha, que falou que não precisar. Hein? Deixa eu passar. Sim. E aí que eu quero lhe perguntar, quais são as habilidades que a gente precisa no ensino jurídico, as competências que a gente precisa passar para os alunos para que eles estejam ao nosso lado nesses desafios concretos que vão da democracia a conseguir fazer as coisas direito? Eu digo o seguinte, primeiro, como você sabe que eu sou também da área de radiodifusão, eu acredito muito nas imagens, sabe, Raquel? Então eu costumo nas minhas aulas passar um documentário antigo sobre a Constituição Federal de 88 e aquela frustração em 94 em que não passou as diretas, aquele semblante daquelas pessoas, para poder justamente falar isso que você acabou de mencionar, Raquel. Para que eles possam ver que é no coro, que foi ali. Não veio prontinha essa Constituição para nós. Então, o ensino jurídico precisa de olhar o passado, sim, porque o retrovisor ele é importante. Não é isso? Então, é como você falou, o jovem vem com muita ânsia, e achando que é também só ele que sabe tudo, mas não. Nós temos que ver o legado do que foi anterior a nós. Então, primeira coisa. Então, eu tive muita preocupação, Raquel, se me permite, tanto como presidente do INDA, como diretora-geral da Escola de Governo, em que os alunos lá na Escola de Governo não sabiam nem quem era o professor Paulo Neves de Carvalho. Em dar a eles essa história. Olha, o nome da Escola de Governo é professor Paulo Neves de Carvalho, não é porque o Paulo é bonito e Neves é bonito, é porque tem uma história atrás. Né? Então, que a gente pudesse lembrar os alunos hoje, eles têm que saber a história, daí o busto dele, tanto lá na Fundação João Pinheiro, que foi nos 20 anos da Escola de Governo, em que, inclusive, fizemos, você estava lá presente, inclusive, a professora Mariatelli, nós tivemos também a felicidade do Anastasia ser o governador, e eu, como diretora-geral, para poder o quê? Instituir o núcleo professor Paulo Neves de Carvalho, que o professor Paulo Neves, você sabe que não deixou nada escrito. Ele era tão rigoroso consigo mesmo que não deixava nada escrito. Então, nós tivemos que fazer um núcleo, recuperando a dissertação dele de mestrado, a tese dele de doutorado, enfim, tudo isso, né, para poder deixar coisa. E depois, todos nós do INDA fomos, né, fizemos uma vaquinha para poder colocar lá o busto do professor Paulo Neves. Então, a gente tem que lembrar dos nossos professores, né, daquilo que realmente faz com que a gente tenha o brilho nos olhos, Raquel. E te falo, né, não é porque você está na minha frente, mas esse seu projeto de Pé na Estrada é um projeto maravilhoso, né, porque você é uma pessoa generosa, super inteligente, super competente e que tem uma força interior. E essa força interior vem daquilo que você acredita. E eu estou aqui hoje nesse podcast porque eu acredito. Acredito nos congressos, porque são um momento de você ter não só o network, que é muito importante, você fazer afetos, você também fazer afetos, que isso também é importante, viu, alunos? Não é só o jurídico, nós temos que ter afeto também, para a gente ter essa força interior, não é isso? Então, e isso que você faz, né? Você doa o seu tempo, Raquel, você doa a sua experiência para que aqueles que estão vindo possam ter também esse brilho nos olhos que você tem. Olhar generoso é tudo de bom, né? Eu queria aqui, na linha do que você disse, dizer que a minha inspiração foi o professor Paulo Neves Carvalho. Aliás, sendo muito sincera, eu não abandonei o direito por causa do professor Paulo Neves Carvalho. Eu entrei na faculdade de Direito e achei aquilo tudo muito chato. E achei aquelas pessoas todas muito chatas. Eu tinha só 16 anos. E não tinha maturidade para entender o que era um curso. E aí eu ainda estava no segundo período e fui convidada para participar de um congresso internacional que o professor Paulo Neves fez na Faculdade de Direito da FMG. Você estava nesse congresso? Sim. E aí eu assentei e ouvi aquele velhinho de cabeça branca, parecendo um Papai Noel, falando um coelhinho da Páscoa, sei lá. E eu olhei e falei, gente, direito é muito chato, mas o que esse homem aí fala... Eu sou capaz de passar a vida trabalhando com isso. Foram duas marcas que eu tive. E o professor Paulo Neves foi a primeira dessas marcas que eu tive. E eu acho que só existem administrativistas mineiros
porque nós somos todos filhos de Paulo Neves. Sim. Porque a geração anterior nos ensinou e nós estamos ensinando. E eu acho que o mundo é isso. E hoje a gente vive um mundo que é de transformação digital. Como é que a gente faz para tirar todo esse conhecimento que a gente herda, elabora e evolui e entrega para a geração da frente elaborar e evoluir com as novas tecnologias? Elas são importantíssimas, as novas tecnologias, mas para a gente poder utilizá-las da forma mais eficiente, é preciso daquilo que eu falei: ponderação, reflexão. Porque, logicamente, se você não acompanha a tecnologia, nós mesmos, professores, estamos com maior dificuldade. Na hora que você vai analisar um TCC, por exemplo, o que está ali, o que é do aluno e o que realmente é só de inteligência artificial. Isso é uma dificuldade de nós, professores, mas nós temos que enfrentar. Não é que ele pode até usar a inteligência artificial, mas será que ele trouxe um olhar? É aquilo que eu te falei no nosso curso de EAD. Quando vem à banca, o que a gente exige no TCC? Mas fala alguma coisa que, na sua conclusão, que é o seu olhar, que é só seu, que pode melhorar. E sabe outra coisa que eu falo com meus alunos, que eu acho que o direito administrativo ele é algo assim fascinante? Porque quando eu termino de dar aula de direito administrativo, eu vou falar assim, eu terminei o curso de direito administrativo, mas o direito administrativo não sai de vocês. Porque quando vocês vêm aqui para a aula, vocês vêm ou de ônibus ou de carro, então é direito administrativo. Você acendeu a luz, tomou um banho, direito administrativo. Então, é isso que eu acho que a gente também, no ensino jurídico, tem que dar esses exemplos bem práticos a eles, para eles entenderem por que estão estudando direito administrativo. Para poder não ficar aquela coisa, como você falou, principalmente os jovens, aquela coisa chata, direito, não sei. Se fizer sentido na vida deles, isso muda, Raquel. Como mudou na sua, quando você vai direito administrativo, pé na estrada, direito administrativo para todos. Para todos, né? Quando eu vou lá, né, já antiga de tribunal, mas me submeto aí nos encontros técnicos para poder falar do controle social, porque é aquilo que eu acredito. É o que eu acredito. Então, a gente tem que pegar essas tecnologias para poder aprimorar o controle social, a legitimidade, a consciência do cidadão. E como que a gente consegue isso? Com estudo. Você só vai refletir se aquilo é verídico, se não, se aquilo ali é razoável ou não, quando você estuda. Então, é isso. O ensino jurídico está aí. O professor sempre será muito importante. Não é só a inteligência artificial, né? Que muitas pessoas falavam, não vai ter mais professor, não vai ter mais profissional. Não, né? A máquina foi criada pelo homem e ela tem que ser operada pelo homem. E essa ponderação, esse olhar crítico, a gente só consegue estudando. Dados a gente consegue que sejam levantados por máquinas. Informação é outra coisa. E educação é uma terceira, né, Luciana? Perfeito. A gente percebe que a posição nossa, ela é uma posição diferenciada. E aí, diante de uma professora que é referência no direito administrativo, eu queria te perguntar, se você tivesse de deixar um legado, qual seria o conselho que você deixaria ou para o gestor, ou para o aluno, ou para o controlador, em relação à atualidade do direito administrativo? Eu diria o seguinte, não tenham medo das transformações. Elas existem, os novos institutos estão aí e nós temos que estudá-los. Porque muitas vezes a gente ficava com os cabelos em pé, falando, mas nossa, como que vai ter uma autarquia com o servidor público e com o empregado público, por exemplo? PPP, como é que vai ser isso? Né? Então, acho que a gente não pode ter medo. Acho que os novos institutos estão aí, o direito muda, a sociedade muda e o direito muda com ela. Então, primeira coisa, não ter medo das alterações. E estudar essas alterações, ponderando, com ponderação, com reflexão, para a gente tentar o quê? Tentar aquilo que a gente acredita, né? Que é o bem comum, fazer o bem para todos, para que todos tenham direito a aquilo que a Constituição fala, né? Uma dignidade. Que até hoje, a gente ainda tem irmãos que não têm dignidade, é isso? Não tem um trabalho, não tem uma casa para morar, enfim. Então, para a gente poder trabalhar sobre isso, quer dizer, tem novos institutos? Tem a IA? Tem. Vamos utilizar todos, não é isso? E com esses novos institutos, a LINDB, não vamos ter medo da LINDB? Uhum. Nós, do controle, não vamos ter medo da LINDB, vamos colocar, como você bem colocava nas suas palestras. Explica o porquê.
Explica o porquê que você está indo para esse lado, pondera, não fica o profeta do acontecido, não é isso? Seja flexível, nós temos que ser flexíveis também, né? Mas tudo com equilíbrio. Eu acho que o equilíbrio é a chave de tudo, né? E o amor, né? Você tem amor por aquilo que faz. Então o que eu falo com meus alunos? Escolha aquilo que te dá prazer. Porque quando a gente faz aquilo que a gente acredita, como você está aí fazendo esse trabalho de direito administrativo para todos, quando eu estou numa sala de aula, então às vezes eu estou cansadíssima, Raquel. Chego numa sala de aula, eu me transformo. Então faça aquilo que você acredita. Não é isso? Não tenha medo, que Deus não deu espírito de medo para a gente, mas de poder. E quando a gente fala, eu quero, a gente consegue. Eu não tenho a menor dúvida que vocês conseguem tocar na instrumentalidade de tudo aquilo que, com todo vigor, a professora Luciana trouxe. Aqui no IBDA Podcast, não há receio das transformações. O que a gente quer é exatamente trazer elementos para uma reflexão crítica e que vocês consigam produzir amorosamente, no dia a dia de vocês, resultados que equivalham ao bem comum. Obrigada, Luciana, pela presença. É uma honra ter você aqui. Eu que agradeço. A próxima gravação trará um episódio importantíssimo do IBDA Podcast. Não ouse perder. Nós aguardamos vocês.